exemplo, para ser aí uma sombra para você. Sombra? Ó. Que sombra nada, sombra para os adversários. Para mim, não. Ele tá comigo. Quem vai ter que correr agora são os outros. O jogador tinha razão. Contra Resende e Madureira, ele e Pedro jogaram juntos, isso sim. Marcaram 2 gols cada e brincaram muito nas redes sociais e em campo também. Nos 2 jogos, a opção do técnico Jorge Jesus foi tirar Arrascaeta e abrir Bruno Henrique no lado esquerdo do campo, para deixar Pedro na área, juntinho com o Gabigol. O Pedro é um jogador que se completa quando eu entendo que temos que modificar a nossa dupla de pontas de lança. É importante a equipa sentir que quando mexe, ela não só mantém o ritmo, como também aumenta mais possibilidades de gol. No Fla-Flu de amanhã, pela semifinal da Taça Guanabara, Pedro vai reencontrar seu antigo clube. E aí, sai de cena a teoria da sombra e entra a expectativa pela lei do ex. Tá lá no dicionário de futebolês. A expressão é usada quando um jogador que já vestiu a camisa de um clube balança as redes dele no reencontro como adversário. Como o Flamengo precisa vencer para chegar à final da Taça Guanabara, um gol de Pedro dessa vez seria muito bem-vindo. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. Será que vamos ter lei do ex na semifinal da Taça Guanabara? E assim, seria uma lei do ex bem dolorida. Ele acabou assim, acabou de sair de lá e o torcedor do Fluminense o quê? Sofre até hoje. Vamos lá, claro. O Fluminense Flamengo não quis negociar com o Flamengo, né? Aí mas ele negociou. foi para voltar. Não quis, mas negociou, porque assim, o mundo do futebol cada vez mais é dos espertos, né? Então assim, você faz o negócio, não quer fazer o negócio direto comigo, mas vai fazer o negócio comigo. Uma hora ou outra vai fazer. Principalmente quem tem dinheiro para investir. Né? Aí, 6 meses depois, estava lá o Pedro no Flamengo, onde ele gostaria de estar desde o princípio. Quando ele estava no Fluminense e começou a negociação com o Flamengo, ele tinha interesse. Ele queria ir. Embora ele tivesse, eu tenho respeito pelo Fluminense, abriu as portas, me deu oportunidade, mas era o time de infância dele. Sim. E ele tinha interesse já em jogar no Flamengo. Então, pro torcedor tricolor, vai ser uma lei do ex se acontecer bem dura. Mas será que ele vai ser assim bem recebido? Acho que vai, né? Porque o torcedor tricolor, você acha que não? Você acha que tá com ranço? Duvido. Não, sério? Duvido. Você também acha que não? Não, eu não acho que o torcedor tricolor vai... Hostilizar? Hostilizar não. Não tenho a menor dúvida. Agora, se ele fizer o gol, aí eu fico curiosa pra ver a reação dele. Eu tenho uma... Eu não consigo ainda... Tem tricolor no meu ouvido. Você acha? Tem tricolor falando... Fala assim, claro que vai. Vai receber ele mal? Tem tricolor na minha casa também, eu já tô sabendo. Mas, gente, ninguém vai dar beijinho no Pedro, não. Ele não foi pro Flamengo direto. E será que se ele fizer gol, ele vai comemorar? Pois é, aí essa... Não, vai fazer só uma reverência. Falaram que vai, já claro ele falou que vai. Claro que vai. Até porque, nesse caso, eu acho que ele tá certo. Não, também acho que tem que comemorar. Você faz o gol, você tá trabalhando para aquela equipe tão ali. Tão recente, então, que sei lá. Mas assim... Eu fico confusa, sabia, com essa coisa. Quando é muito recente a história, eu tenho um pouco de dúvida, assim, sobre... Se eu fosse Fabiola, eu ficaria na minha ali por respeito ao Fluminense. Não, eu acho que ele tem que... Nesse momento, ele tinha que respeitar o Fluminense quando ele jogava no Fluminense. Nesse momento, ele tem que respeitar o Flamengo. E a torcida do Flamengo, quando ele fizer o gol... amor ao Flamengo, todo mundo sabe que ele é flamenguista. Eu sei, então. A torcida do Flamengo vai querer que ele comemore. A torcida do Flamengo não está preocupada com o respeito à história dele no Fluminense. E a torcida do Fluminense também não está muito satisfeita. Na verdade, assim, se ele não comemorar, ele fica mal com as duas. Porque quando o Fluminense, ele já está. Você acha? Quando o Fluminense, ele já está. Então, se ele não comemorar, talvez a torcida do Flamengo também não goste tanto. Então, é melhor fazer, se fizer, é melhor comemorar. A comemoração dele não é aquela comemoração efusiva, né? Não, e aí ele vai para a direção da torcida do Flamengo e comemora fazendo reverência à torcida do Flamengo. Fica completamente adequado.
E nada de sombra, né, gente? Cada vez... Gabriel foi bem demais. A gente viu pouquinho ainda do Gabigol e do Pedro jogando juntos, mas está super funcionando. Não é sombra porque o técnico é criativo, porque o técnico é ousado, porque em qualquer outro time, Pedro é reserva do Gabigol ou Gabigol é reserva do Pedro. É bem verdade que o Flamengo utilizou essa situação de 4 atacantes contra equipes pequenas do futebol carioca. Um desnível muito grande. Sim. Mas agora a gente vai ter a primeira oportunidade de ver se isso pode acontecer contra um time com algum potencial, que é o caso do Fluminense. Eu acredito que possa acontecer. Eu acredito que possa acontecer em todos os jogos contra qualquer time do Brasil. Então, dificilmente de saída, mas no decorrer da partida, em muitas ocasiões. E é isso que proporciona a oportunidade de um não ser sombra do outro. É a ideia do técnico. Achei genial a resposta do Gabigol. Achei de uma inteligência, assim, um bom humor. De falar que, na verdade, é sombra para os adversários. E rápido, né? Pensamento rápido. Pensou rápido. Mas ele é muito espirituoso mesmo. Ele... Não, e assim, às vezes eu acho ele um pouco sarcástico. Não tem nenhum problema, não vejo acho problema. Acho ótimo também. Não vejo problema algum. Mas ali no momento foi divertidíssimo. Eu achei, não, é sombra para os outros, os adversários. Fluminense que fique com essa sombra aí. Para mim tá ótimo. Fazendo um registro aqui, Rodrigo Caio voltou a treinar. Voltou a treinar. Acho que a gente tem imagens aí para mostrar do jogador que está sendo preparado aí agora, na verdade, para as recopas, né, Alfredo? E aí, quando voltar, provavelmente será titular. E aí a gente vai sanar aquela dúvida sobre quem é o companheiro de zaga dele. Léo Pereira ou Gustavo Henrique. Né? Então, porque quando ele tiver condição, não faz o menor sentido que ele não volte como titular, embora Gustavo Henrique e Léo Pereira seja uma dupla de zaga de altíssimo nível, né, para qualquer time do Brasil. Mas o Rodrigo Caio é um jogador com potencial de seleção, assim como o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, mas com potencial de seleção brasileira mais claro já desde bastante tempo. Jogador que esteve na Olimpíada, né? Então, assim, é um jogador que já vem se apresentando com essa capacidade há algum tempo. Será titular assim que voltar, imagino eu. Em um mês o Flamengo pode disputar, pode ganhar 3 títulos, né? Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana... E a Recopa do Brasil. E a Supercopa do Brasil contra o Furacão. Pode começar o 2019 com 3 títulos. 2020, nossa senhora, tô ano passado aí. Não são os principais títulos, mas assim, para quem quer ganhar tudo, depois no final, é igual assim, tinha um amigo meu que falava, estadual não vale nada, mas sempre que ele contava os títulos do time dele, ele colocava todos os estaduais. Sabe aquela voz tricolor? Então, tá aqui de novo, me mandando me despedir da Fabiola. Que despeça da Fabiola. Bem assim. Ipsis literis. 9h33, estamos bem já avançados em relação à liberação da Fabiola, que daqui a pouco volta na redação. Beijo, amores. Tchau. A voz tricolor parou de falar comigo, por isso que eu continuei falando. O Vasco entra em campo amanhã para enfrentar o Altos do Piauí. Antes de viajar para Teresina, o time do Abel Braga fez o último treino ontem no Rio de Janeiro, com direito a um retorno muito aguardado. Thales Magno está de volta. Depois de ser poupado na partida do fim de semana, ontem ele treinou normalmente. Está confirmado amanhã na estreia do Vasco na Copa do Brasil. Jogo fora de casa contra o Altos do Piauí. Nessa primeira fase da Copa do Brasil não tem ida e volta, é um jogo só. E esses 90 minutos no Piauí vão fazer diferença também na questão financeira do Vasco. Se passar para a próxima fase, o time garante uma premiação de R$ 2.400.000. A única contratação do time para esta temporada tem se mostrado um bom investimento. O argentino Germancano fez 3 gols nos últimos 4 jogos que disputou. E toda vez que ele marcou, o Vasco venceu. Amanhã, um empate já garante a classificação. O Vasco já chegou de madrugada atrasado lá em Teresina e chegou com festa mesmo assim, viu? Acho que já era passou da meia-noite, já tinha passado da meia-noite, quase 1h da manhã, teve Aero Vasco lá em Teresina. Olha a festa da galera recebendo o time aí liderado pelo treinador Abel Braga, que foi um dos mais paparicados, acarinhados. Que tá precisando mesmo. O Abel precisa de carinho mesmo. Tá precisando mesmo para ver se recupera seu ânimo, sua disposição, suas ideias. E ainda ficaram cantando, sabe o quê? Foi lindo. Tipo, dando apoio ao Abel mesmo. Olha a festa lá fora, foguetório e tudo, gente.
Galera lá em Teresina, o quê? Então... Tinha que trabalhar cedo, mas tudo bem. O Vasco... eu vou falar que foi bom o sorteio para o Vasco, aí o pessoal vai lembrar do Guarani do Paraguai, aquela vez que eliminou o Corinthians, né? Mas, enfim, o sorteio foi bom para o Vasco por quê? Porque, ao contrário do Botafogo, por exemplo, que vai a Caxias enfrentar um time que tem a torcida local e que faz pressão no adversário, o Vasco vai a um lugar que, sim, tem a distância, evidentemente, mas que ele é recebido pelo seu torcedor, em que o seu torcedor vai lá dar o apoio, sua torcida vai ser maioria. Então, assim, você tem o desgaste da viagem, mas você vai se sentir em casa, não vai ser só no aeroporto. Lógico. Então, isso vai facilitar o trabalho do Vasco, um time que precisa de tranquilidade para se desenvolver, um time que começou mal, o Abel começou com dificuldades, atrapalhado nas declarações, principalmente, no ânimo, mas que o time do Vasco, se você olhar individualmente, você tem alguma coisa a tirar, ou pelo menos mais do que foi apresentado a tirar. Você tem bons jogadores, você tem jogadores experientes, você tem jovens jogadores com potencial. Então, assim, pode ser um reinício para o Vasco, depois da Taça Guanabara muito ruim. Guarim treinando, para alegria do torcedor vascaíno. Isso vai fazer diferença depois. Aí, entrando em forma, para daqui a pouco... estrear, né? Volta na Taça Rio. Porque o Vasco tem esse jogo, né? Mas o Vasco vai ter... O fato de estar fora da Taça Guanabara é ruim, sempre ruim. Fica muito tempo fora. É o caso do Botafogo também. Sim, mas se você tem que aproveitar esse período. Já que deu ruim, aproveita o tempo que você tem. Lógico. Faz mais uma pré-temporada aí. Refaz a pré-temporada. Retoma a pré-temporada, né? Falando em retomar a pré-temporada, esse vai ser o caso do Botafogo também, que demitiu o técnico Alberto Valentim de forma, assim... Surpreendente. Incrível. E está negociando com o Paulo Autuori? De forma surpreendente também. Paulo Autuori também precisa se definir. O que ele quer, né? Exatamente. Quer ser dirigente, não dá pra... executivo ou quer ser treinador? Até porque não dá para ficar... flutuando por esses mundos, entendeu? Até causa uma certa estranheza. Então, ele precisa decidir mais ou menos o que ele quer. Tem uma ligação histórica com o Botafogo, né? O técnico do título nacional do Campeonato Brasileiro de 95. Né? 95, hein, gente? Tá? É muito tempo. São 25 anos. Não que ele não tenha feito outros bons trabalhos nesse período, até fez. Mas, ultimamente, inclusive, tem se dedicado a outro tipo de carreira. É um nome que me surpreende.